Bom, o que o Kevin me pediu foram aqui, ó, 4 letras que pede para achar as raízes das funções dos reais nos reais, né? Definidas no conjunto dos números reais para domínio e reais também para contradomínio. E aí, são 4 funções aqui, a gente vai achar então as raízes, se houver, né? Tá escrito aqui, ó, se houver. Então vamos lá, Kevin. Muito legal a sua questão. Na letra A, coloca aqui, ó, f de x igual a 0. Então, isso daqui é uma função constante. E na hora que fala que f de x igual a 0, é uma função constante, mais ou menos assim, ó. Deixa eu montar aqui rapidinho. Temos aqui o eixo y, temos aqui o eixo x e... Só marcar aqui, ó. O eixo y, para cá o eixo x. E a função constante, deixa eu até pegar outra cor, seria mais ou menos assim. Vamos supor, se fosse f de x igual a 3. Você simplesmente teria aqui, ó, uma reta. E essa reta estaria aqui, ó, esse seria o ponto 3, tá? Para y. Só que aqui ele coloca f de x igual a 0. Então, essa reta aqui, ó, né, seria uma reta no próprio eixo x. Seria isso daqui, ó. Tá? Como se fosse uma função em cima do eixo x, o próprio eixo x, tá? f de x igual a 0. Ou seja, qualquer valor de y, aqui, ó, qualquer valor de x aqui tem um f de x, ou seja, uma imagem nula, tá? Então, aqui, quais seriam as raízes das funções? Nesse caso aqui, raiz é onde a função toca o eixo x. Como aqui a função toca em qualquer ponto do eixo x, as raízes seriam quaisquer valores reais, tá? Então, todos os números reais seriam as raízes para essa função. Então, eu vou colocar aqui, nessa letra A, que as raízes é todo o conjunto R, tá? Só esclarecer assim. Agora, já na letra B, tem aqui, ó, 18 menos 4x. Isso aqui já é uma função do primeiro grau. Uma função, ó, decrescente. Toda função do primeiro grau, ela tem esses dois termos, né? Quando ela é completa, um termo com x e um termo sem x, que é o coeficiente angular. Esse menos 4x é o angular e o 18 é o coeficiente linear, tá? Então, como que a gente acha as raízes de uma função do primeiro grau? É muito fácil. A gente simplesmente vai pegar a função e igualar a zero, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na letra B, ó, 18 menos 4x e vou igualar a zero. E vou resolver, vai virar uma equação de primeiro grau facinha e eu vou resolver. Então, ó, aqui eu vou deixar o menos 4x, o 18 eu vou levar lá para o outro lado, ó, menos 18. Aí, vamos ter 4x igual a 18, eu vou multiplicar por menos 1, para ficar positivo, né? Então, vamos ter aqui 4x positivo e o 18 positivo. Para finalizar, esse 4 que está multiplicando, nós vamos levar para o outro lado, dividindo. E 18 sobre 4, nós podemos simplificar por 2, 9 meios. Então, aqui, para a nossa letra B, né, quais seriam as raízes? A gente tem uma raiz só, e essa raiz é o valor de 9 sobre 2. Ou então, se eu quiser dividir o 9 por 2, eu acho 4,5, tá? Então, ou número decimal ou fração. 9 sobre 2 ou x igual a 4,5. Já na letra C e na letra D, a gente já tem duas funções do segundo grau. Então, para achar as raízes da função do segundo grau, a gente vai transformar ela numa equação do segundo grau. Vamos fazer delta, Bhaskara, ou de uma outra forma, se vocês preferirem. E vamos achar o x' e o x duas linhas, se caso houver. Então, aqui, ó, nossa letra C. A função é g de x igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. Isso, então, ó, vou colocar x ao quadrado menos 10x mais 25, isso é igual a zero. Sempre que eu quiser achar as raízes ou zeros da função, eu vou igualar essa função a zero, tá? Igual a gente fez aqui na letra B também. Bom, aqui, se vocês observarem, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Para quem não reparou isso, não tem problema, vamos fazer no delta que vai sair do mesmo jeito. Só lembrando que uma função do segundo grau, que a gente transforma numa equação para poder achar essas raízes,
Quando ela é completa, igual a esse caso, ela tem 3 termos. Um termo ao quadrado, um termo só com x e um outro termo independente de x. Então, a gente tem que lembrar que o número que está na frente do x ao quadrado seria o valor de a, né? Nesse caso aqui, fica subentendido que tem o número 1 aqui. Então, nosso a vale 1. O número que fica na frente do termo que é só x sem ser ao quadrado é o nosso coeficiente b. E o número que é sozinho, que não tem x, é o nosso c, tá? Então, nós temos aqui, ó, que o a é 1, o b é menos 10 e o c é 25 para essa letra c. Por que que eu tô falando isso? Porque aí nós vamos colocar agora na fórmula, eu vou fazer com a fórmula, tá, de delta. A fórmula do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Então, pra gente aqui, ó, vai ser nosso b, quem é? Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é quem? 1, vezes o valor de c, que é 25. Então, nosso delta aqui, ó, vai dar menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10, que é mais 100. E aqui, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 25, 100. E aqui tem um menos 100. Então, olha lá, nosso delta é 0, que é o que eu comentei, é um trinômio quadrado perfeito, né? Bom, como é que a gente continua? Mesma ideia. Para achar os valores de x' e x2', que nesse caso vão ser iguais, quando o delta é 0, eu só tenho um valor ou tenho 2 valores idênticos, né? A segunda fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, nesse caso, ó, menos o valor de b, olha aqui em cima quem é o nosso b, ó, menos 10. Então, é menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, que no caso aqui é 0, dividido por 2 vezes o a, que é, ó, aqui em cima, 1. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 10. Isso é 10 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0. Então, mais 0 ou menos 0 não faz diferença. Então, vai ficar só o 10. Dividido por 2, 5. Então, aqui, ó, nós temos uma única raiz, que é o número 5, tá? Então, vamos voltar lá. Então, aqui na nossa letra C, ó, quais seriam as raízes, né? Para essa aqui, a gente só tem uma raiz, apesar de ser uma equação do segundo grau, ou uma função que tem multiplicidade 2, né? Que a gente fala assim também, que é uma raiz, que ela é raiz 2 vezes. Então, x igual a 5 seria aqui a raiz do ponto C, tá? E do ponto D, não, da letra C. E na letra D, também temos uma função do segundo grau meio disfarçada. X menos 2 ao quadrado menos 9. Então, a letra D é x menos 2 ao quadrado menos 9. Lembrando que a gente vai igualar isso a 0, né? Eu estou tirando aquele f de x, igualando a 0, porque eu estou buscando zero ou raiz da função. Nesse caso aqui, ó, eu poderia resolver esse binômio aqui, mas não vou fazer isso não. Eu já vou fazer de uma forma mais fácil, que é o quê? Pegar esse 9, ó, já jogar para o lado de cá. Então, a gente teria x menos 2 ao quadrado igual a 9, certo? Ó, tá negativo, vai passar para cá, né? Com a operação contrária da subtração, a soma. E aí eu penso assim, ó, esse x menos 2 aqui é um número. Um número que eu elevo ao quadrado que dá 9. E aí eu tenho duas opções. Eu tenho que pensar, né? Que número seria isso? O que eu elevo ao quadrado que dá 9, tá? Então, esse o que, né? Esse número seria esse x menos 2. Então, se eu pegar o 3, né? Se isso aqui estiver escrito 3, ó. 3 ao quadrado dá 9. Então, ó, para que aqui dentro esteja escrito 3, ó, é isso que eu tenho que pensar, ó. X menos 2 tem que ser 3, né? Seria uma opção. Então, quem que seria o meu x, ó? X é um número, esse número eu tiro 2 e a resposta vai ser 3. Muito fácil, né? Só passar o 2 para lá. Nosso x
seria 5. Ah lá, a letra D também tem uma raiz igual a 5. Só que tem outra opção. Se aqui dentro também está escrito menos 3, uma vez que tem esse parênteses, ó, menos 3 ao quadrado também dá 9. Menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9. Ou seja, nesse caso aqui, nessa segunda ideia, o que está escrito lá dentro, que é x menos 2 lá dentro do parênteses, também pode ser igual a menos 3. E aí, nós teríamos x igual a menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 é menos 1. Então, eu teria duas raízes essa letra D. O ponto menos 1 e o ponto 5. Voltando lá, então, ó. X igual a 5 e x igual a menos 1. Eu teria duas raízes aqui na letra D. Se a gente fosse representar com coordenadas, né, de ponto, acho que fica melhor uma resposta assim. Deixa eu colocar tudo em coordenadas. Essa letra D, as raízes seriam 5 e 0, porque as raízes é sempre um número e depois 0. E menos 1 e 0. Então, seriam duas raízes aqui para a letra D. 5 e 0, menos 1 e 0. Por que termina em 0? Porque são pontos que cortam o eixo X. Se o ponto é do eixo X, ele não tem um valor de Y, né? É 0. A letra C aqui, ó, 5 e 0. Então, como que a gente representaria aqui, ó? 5, 5 e 0. Igual essa parte aqui da letra D. Na letra B, a resposta seria 9,5 ou 4,5, né? Ou escrito em decimal ou escrito em fração. Vou escrever em fração. Então, escrevendo em fração a letra B, a gente teria 9 sobre 2 e 0. Seria a raiz da letra B, tá? E a letra A, eu tô falando que todos os números reais são raízes, né? Porque é uma função igual eu desenhei aqui, ó. É uma função constante que pega todos os valores de x. Então, a gente poderia escrever assim, ó, x e 0. Por que escrever esse x e 0? Estou falando que qualquer valor de x eu posso substituir aqui, e aí as coordenadas vão ser esse número e 0. E é isso, pessoal. Tá aqui toda a nossa questão, ó, deixei aqui menorzinho para vocês observarem. Vê se vocês gostaram. Kevin, espero ter esclarecido suas dúvidas. Se você não é inscrito, já sabe, hein? Se inscreve e compartilha com seus amigos. Assim você ajuda a gente a continuar por aqui. Um beijão, Kevin. Tchau.